Olá, gente, boa tarde. Mais uma vez estou de volta. Hoje, quinta-feira, dia 23 de 7 de 2020. Agora, com a aula de Geografia. Em Geografia, nós vamos estudar os rios e as paisagens no município. Há poucos dias, na nossa última aula de Geografia, nós estudamos sobre as paisagens no município, como as paisagens podem ser percebidas no município. Em que situações, que tipos de paisagem eu posso observar no município onde eu vivo? E hoje, depois de nós termos estudado também a influência do relevo, que é a diferentes formas do solo terrestre no município, planalto, planície, depressão, hoje nós vamos estudar os rios, os rios e as paisagens no município. A importância dos rios, qual a influência deles, como eles interferem na paisagem do nosso município. Tratando-se em rios, é importante que a gente fale um pouco sobre o nosso município, que teve seu primeiro nome como Santo Antônio dos Quatro Rios, Porto Calvo. Antes de ser chamado Porto Calvo, ele teve vários nomes. E o seu primeiro nome foi Santo Antônio dos Quatro Rios. Por quê? Porque a nossa cidade é uma cidade que está banhada por 4 rios. Um principal e 3 afluentes. O rio principal da nossa cidade é o rio Manguaba. E os afluentes são Tapamundé, Comandatuba e Mucaitá. Esses rios têm uma relação histórica e geográfica com o município, certo? Sendo banhado por 4 rios, o município de Porto Calvo dispõe de um rico potencial hidrográfico, de um rico recurso hídrico. E também, com relação à história, o rio Manguaba era o rio que servia de via de acesso do pessoal e chegava até aqui os colonizadores da época da história, que nós falamos há pouco tempo e tem tudo a ver com o personagem que nós falamos há pouco tempo na aula de história, que é Domingos Fernandes Calabar. Pois bem, e esses rios? Eles têm interferido na paisagem do nosso município? Acredito que sim, porque além de os próprios rios tornarem a paisagem com características próprias, eles trazem consigo também uma vegetação, uma mata ciliar, que também provocam essa caracterização própria das paisagens, dando outro significado, outra imagem ao espaço, aos lugares, e criando diferentes formas de paisagem. Pois bem, para que a gente entenda melhor todo esse processo da relação dos rios com a paisagem do município, não só do nosso, mas de todos os municípios do Brasil, eu convido vocês agora a abrir o módulo 3, na disciplina de Geografia, na página 300. A nossa aula de Geografia hoje vai da página 300 até a página 308. É uma viagem fantástica e nós vamos entender a fundo qual é a relação dos rios com as paisagens no município. Vamos lá. Aqui na página 300 diz assim: os rios e a paisagem no município. Tá aí. Os rios apresentam características variadas de acordo com as formas de relevo nas quais as suas águas percorrem. Olha a relação do relevo que nós estudamos há pouco, Em formas de relevo com elevação e desníveis acentuados, as águas dos rios se deslocam com maior rapidez e força. Nesses lugares é comum encontrar cachoeiras e corredeiras, onde há uma forma de relevo mais elevada, Como tem aí o exemplo do rio em relevo com desníveis formando uma cachoeira, nessa primeira imagem. Já as águas dos rios que percorrem formas planas de relevo mais baixos se deslocam de maneira mais lenta. Geralmente, esses rios têm percursos sinuosos, pois suas águas procuram pequenos desníveis por onde possam fluir. E tem o rio sinuoso em um relevo plano. Sinuoso quer dizer que fazem muitas curvas, assim, Vai fazendo curvas. Os rios também são diferentes uns dos outros no volume de água e possuem. Alguns são muito volumosos, rios bem largos, outros bem fundos. Outros têm pouco volume, água pouca, rios sequinhos, muito raso. Na página 301 tem a nossa primeira atividade. Depois nós vamos passar para a página
302 e 303. Na página 302 e 303, nós vamos conhecer todas as partes que formam o rio, certo? Nós vamos conhecer a cabeceira, vamos conhecer o leito, vamos conhecer a margem, vamos conhecer a desembocadura e vamos conhecer o afluente. As partes que formam os rios, aí da página 302 a 303. Porque às vezes a gente olha para um rio e acha que ele é um elemento único da natureza. Não, mas existem outras partes que o constituem, certo? Leito, cabeceira, desembocadura, margem, todas essas partes fazem parte do rio, certo? E daí vocês vão ver aqui nessa página 302 e 303, seguindo passo a passo, o conceito, ou seja, o que é cada parte dessa está relacionada ao rio e que também influencia na paisagem ao redor e no contexto do rio. Vamos lá. Na página 304 tem mais uma pequena atividade, com apenas uma questão. Respondendo essa atividade, vamos para a página 305, que vai falar sobre as importâncias dos rios. Nós temos que entender que os rios são muito importantes. Aqui no nosso município mesmo, o rio Tapamundé é o rio responsável, né? É um dos afluentes do rio principal, que é o rio Manguaba, e é o rio responsável pelo abastecimento de água no município. Se não existisse esse rio, de onde viria a água e nós tomamos banhos, fazemos a higiene da casa, a água que chega na torneira da nossa casa? De onde viria? Então, os rios são importantes? Claro que sim. E é por isso que eu e você que está aí do outro lado, precisamos tomar todos os cuidados e preservar os nossos rios, para que nós tenhamos esse recurso indispensável para a vida na Terra, chamado água, por muito e muito